O futebol, o esporte mais popular do mundo, possui uma história fascinante que remonta a práticas antigas em diversas culturas. Sua evolução até o formato moderno envolveu séculos de adaptações e um impacto cultural global. Durante a dinastia Han, na China antiga, surgiu o Cuju, considerado uma das primeiras manifestações documentadas de um jogo similar ao futebol. Nesse esporte, os participantes chutavam uma bola de couro recheada de penas em direção a uma rede, sendo proibido o uso das mãos. A prática não apenas servia como entretenimento, mas também era utilizada para treinamentos militares, reforçando habilidades como precisão e trabalho em equipe. No Japão, por volta do século VI, desenvolveu-se o okemari, uma atividade de caráter ritualístico que se diferenciava pela falta de competição. Os jogadores, posicionados em um círculo, tinham como objetivo manter uma bola no ar, passando-a uns aos outros com graça e habilidade, sem deixar que tocasse o chão. Essa prática era valorizada não pelo desafio, mas pela cooperação e elegância dos movimentos, o que reflete aspectos culturais profundamente ligados à harmonia. Na Europa medieval, o jogo de bola ganhou um tom mais rústico e frequentemente violento, com as primeiras manifestações do que ficou conhecido como o mob futebol. Esses jogos envolviam comunidades inteiras que disputavam para levar uma bola a um ponto determinado, como a extremidade de um campo ou um local específico de uma vila. Sem regras definidas, as partidas eram caóticas e, muitas vezes, brutais, refletindo o espírito coletivo e competitivo das sociedades da época. Enquanto isso, nas Américas pré-colombianas, civilizações como os maias e os astecas também desenvolveram jogos com bola que tinham significados profundos em seus contextos culturais e religiosos. O Opoctapoc, por exemplo, era praticado em grandes quadras de pedra, onde os jogadores tentavam passar uma bola de borracha através de aros elevados, utilizando apenas os quadris. Mais do que um simples esporte, essas práticas estavam frequentemente associadas a rituais sagrados, e algumas partidas culminavam em sacrifícios humanos, simbolizando a conexão entre o jogo e as crenças espirituais dessas civilizações. Essas primeiras formas de jogos com bola mostram como a interação com esse elemento esteve presente em diferentes culturas ao longo da história, servindo como entretenimento, treinamento ou expressão espiritual. O futebol, em sua forma moderna, é resultado de uma evolução histórica que remonta a diversas culturas antigas ao redor do mundo. Cada uma dessas tradições contribuiu para a evolução do futebol, que hoje é um fenômeno global e culturalmente diverso. O futebol, como conhecemos hoje, começou a tomar forma na Inglaterra durante o século XIX, em meio a um cenário de transformações sociais e culturais. Nas renomadas escolas públicas britânicas, como Eton, Harrow e Rugby, o esporte era praticado de diferentes maneiras, com cada instituição desenvolvendo suas próprias variações e regras. Essa diversidade levou à necessidade de padronização e, em 1863, foi fundada a Football Association (FA). Esse marco foi decisivo para separar o futebol do rugby e estabelecer regras universais, incluindo a introdução do impedimento e a proibição do uso das mãos, salvo para os goleiros. Paralelamente, surgiram os primeiros clubes de futebol organizados. O Sheffield Football Club, criado em 1857, destaca-se como o mais antigo do mundo. Com o crescimento do interesse pelo esporte, a criação de competições oficiais era uma evolução natural. Em 1871, foi inaugurada a FA Cup, o primeiro torneio oficial de futebol, que consolidou ainda mais a popularidade do jogo e estabeleceu as bases para o desenvolvimento das ligas e campeonatos que conhecemos hoje. Esse período foi essencial para transformar o futebol em um fenômeno global, estruturado em regras que atravessariam fronteiras e gerações. O futebol, inicialmente moldado na Inglaterra do século XIX, não demorou a ultrapassar as fronteiras britânicas, espalhando-se pelo mundo graças a marinheiros, comerciantes e imigrantes. No final daquele século, países como Brasil, Argentina, Itália e Alemanha abraçaram o esporte com entusiasmo, integrando-o rapidamente às suas culturas e transformando-o em uma paixão nacional. Esse movimento de popularização internacional marcou o início de uma nova era para o futebol, que ganhava cada vez mais adeptos e se consolidava como um fenômeno global.
O passo seguinte para a organização do futebol veio em 21 de maio de 1904, com a fundação da Fédération Internationale de Football Association, FIFA, em Paris. Criada com o propósito de regulamentar e organizar o esporte em nível internacional, a FIFA reuniu inicialmente países como França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Esse organismo tornou-se o principal responsável por promover o futebol e unificar as diferentes associações nacionais, fortalecendo o caráter global do jogo. A consolidação definitiva do futebol como o maior esporte do planeta veio com a realização da primeira Copa do Mundo em 1930, no Uruguai. O evento reuniu seleções de diversos países e rapidamente se tornou um marco esportivo, conquistando o coração de torcedores em todos os continentes. Desde então, a Copa do Mundo é um símbolo da universalidade da paixão pelo futebol, celebrando a união entre povos e culturas por meio do esporte. Hoje, o futebol se tornou o esporte mais popular do planeta, com milhões de pessoas praticando e assistindo em todos os cantos do mundo. Desde ligas amadoras até os campeonatos mais prestigiados, o futebol atravessa fronteiras geográficas, sociais e culturais. A Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, exemplificou o alcance global do esporte, atraindo bilhões de espectadores e confirmando seu papel como o maior evento esportivo do planeta. A competição não é apenas um espetáculo esportivo, mas também um fenômeno cultural que une pessoas de diferentes origens em torno da paixão comum pelo futebol. O impacto do futebol vai além da sua popularidade. Ele se reflete também em sua imensa influência econômica e social. Clubes como Real Madrid, Manchester United e Flamengo se transformaram em marcas globais, com receitas que superam bilhões de dólares, gerando empregos, investimentos e oportunidades de negócios em diversas partes do mundo. Além do aspecto financeiro, o futebol também tem um papel importante na sociedade. Ele é utilizado como uma ferramenta de inclusão social, promovendo valores como igualdade, respeito e educação. Diversos projetos comunitários utilizam o esporte como meio de combater a exclusão e fornecer oportunidades para jovens, mostrando que o futebol tem o poder de transformar vidas e unir diferentes realidades. O futebol continua a evoluir, com inovações tecnológicas como VAR, assistência de vídeo e debates sobre sustentabilidade em grandes eventos. Apesar das mudanças, sua essência como uma paixão universal permanece inabalável.